Olá! O objetivo deste treinamento é orientar e informar sobre os blocos gerados no arquivo texto para validação do SPED-ECD, demonstrando na rotina de qual ou quais informações esses campos são compostos e onde o sistema busca essas informações. O sistema busca informações de determinadas rotinas para montar os blocos. É importante que essas rotinas estejam preenchidas ou parametrizadas corretamente para que não ocorra nenhum erro no momento da geração do arquivo. As rotinas que o sistema busca informações são cadastro de empresa, cadastro de contador, cadastro de sócio, rotina de centro de custo, caso a empresa utilize e faça uso do centro de custo, a rotina de plano de contas, rotina de digitação de movimento e manutenção de saldos, rotina de consolidação do movimento, caso se trate de uma empresa matriz e filial e for entregar o SPED de forma consolidada, a rotina de encerramento do exercício social, digitação de estoque, caso a empresa faça uso do controle de estoque por meio desta rotina. Também é verificada a rotina de tabela de demonstrações, a DRE, modelo 1 ou modelo 2, dependendo do modelo que a empresa utilize, é verificado o relacionamento com as contas contábeis, com as contas da DRE e a estrutura da DRE, o relatório DLPA ou da DMPL, dependendo qual for entregue, e também a rotina do plano SPED-ECF. Então, para a entrega do SPED-ECD, o relacionamento entre as contas contábeis e as contas da Receita não é obrigatória, é facultativo. Porém, nós aconselhamos que este relacionamento já seja realizado para a entrega do SPED-ECD, pois depois a recuperação do arquivo que vai ser feito no SPED-ECF já vai conter essa informação e a possibilidade de ter problemas depois no SPED-ECF diminui. O arquivo gerado é dividido em blocos e, conforme a especificação do layout da Receita Federal, cada bloco tem um registro de abertura, as informações, registro de dados e o registro de encerramento. Os blocos gerados são o bloco 0, que é o de abertura e identificação de referência, o bloco I, que são as informações compostas pelos lançamentos contábeis, o bloco J, que é composto pelas demonstrações contábeis, o bloco K, que será gerado somente se a empresa for pertencer ao grupo de conglomerados econômicos, o bloco 9, que é o de controle de encerramento do arquivo digital. Vou começar demonstrando a rotina por meio da barra de ferramentas. A rotina do SPED-ECD fica dentro de contábil, contabilidade, guias e arquivos magnéticos, SPED, SPED contábil, ECD. Esta opção de geração em lote possibilita selecionar diversas empresas para a geração do arquivo SPED-ECD de uma só vez. Para isso, é necessário que as empresas que forem selecionadas para serem geradas em lote ter já sua parametrização realizada e ter salvo esses parâmetros. Então, antes de fazer a geração em lote, é preciso acessar as empresas que irão fazer essa geração, fazer a parametrização dos campos, dos registros, na guia geral do bloco 0, do bloco I, J e clicar na opção Salvar parâmetros. Depois, acesse a opção Geração em lote. Será apresentada a tela para que possa gerar. Selecione as empresas que deseja fazer essa geração em lote, clique em Iniciar. Durante o processo, vai ser exibido o status de processamento de cada empresa e, quando concluído, a tela vai ser fechada e o arquivo SPED vai ser salvo na PROEMP, pasta CTB, referente ao ano que você está gerando, na pasta SPED individual de cada empresa. É importante mencionar que as empresas que precisam de manutenção dos registros, como por exemplo para gerar o registro I-157 ou gerar valores da DRE do ano anterior, não podem ser geradas em lote, porque o processamento em lote não possibilita interromper para preencher estes registros. A geração em lote será feita para as empresas que não precisam ter nenhuma interferência manual na sua geração, seja fazer transferência de saldos no registro I-157 ou gerar valores da DRE do ano anterior, por exemplo, J150.
Essas empresas que precisam ter essa intervenção, elas precisam realmente ser geradas de forma individual. Ainda na barra de ferramentas, nós temos a opção deste primeiro ícone, chamado Parâmetros Razão Social sem abreviatura. Esta ferramenta vai ser utilizada para preenchimento da razão social da empresa, caso esta razão social possua mais do que 60 caracteres. Pois lá no cadastro de empresas, quando nós cadastramos a razão social, é limitada a quantidade de caracteres a ser preenchido. Então, no cadastro da empresa, é possível cadastrar uma razão social de até 60 caracteres. Quando eu for gerar o SPED-ECD, se quiser que a empresa seja gerada com a razão social completa, é só acessar esta opção de parâmetros razão social sem abreviatura e fazer o preenchimento da razão social completa desta empresa. Reforçando, este parâmetro só vai ser preenchido se a empresa possuir razão social maior do que 60 caracteres. Caso a empresa não possua mais de 60 caracteres no cadastro da razão social da empresa, então este campo vai permanecer em branco e o sistema vai considerar a razão social cadastrada lá no cadastro de empresa. Caso este parâmetro seja preenchido, o sistema vai buscar a razão social para preenchimento do arquivo TXT deste campo. Se deixar este campo em branco, então o sistema vai buscar a razão social da empresa cadastrada lá no cadastro da empresa ou da razão social informada nesta rotina, que será referenciado nos registros 000, que é o registro de abertura e arquivo digital e identificação do empresário da sociedade empresária. No registro 0150, que é o cadastro do participante, no registro I030, que é o termo de abertura, e no registro J900, termo de encerramento. Nós temos este segundo ícone chamado Informar dados do assinante e da declaração. Ao clicar nele, selecione os responsáveis para a assinatura desta declaração. Clique na opção Novo e neste quadro de assinantes será apresentado o representante legal da empresa, que está cadastrado lá no cadastro de empresa, na aba Contábil e Informações Gerais. Também vai trazer o cadastro de sócios da empresa que foram informados no cadastro de sócios, na guia Dados. Qual a qualificação deste sócio junto ao SPED-ECD? Também vai trazer o cadastro dos contadores e outros signatários do SPED, que estão cadastrados na rotina Cadastro de Contadores e Signatários do SPED. As informações deste campo irão preencher o registro J915 do registro texto do bloco J. Selecione quem são os responsáveis pela assinatura deste SPED-ECD que está sendo gerado, reforçando. Aqui, o sistema vai trazer o representante legal, o cadastro de sócios, um contador ou os contadores ou signatários responsáveis que estão preenchidos nessas rotinas informadas e vai gerar essas informações no registro J930. O botão seguinte, que é o de adicionar plano de contas referencial, é um atalho da rotina Plano SPED-CF. Se for necessário conferir o relacionamento entre a conta do plano de contas e a conta da receita, ou se ainda não foi feito o relacionamento e está fazendo direto a geração do SPED-ECD, neste caso é possível clicar aqui para abrir a rotina do plano SPED-CF. Aqui é um atalho para esta rotina. É possível acessar tanto a rotina para fazer o relacionamento entre a conta contábil e a conta da receita, acionando aquele atalho que vai abrir a rotina do plano SPED-CF. Ou é possível ir na própria rotina para fazer o relacionamento, que fica em Contábil, Contabilidade, Guias e Arquivos Magnéticos, SPED, Plano SPED-CF. A rotina que é aberta é a mesma da rotina do SPED-ECD. Este ícone é um atalho da rotina Plano SPED-CF. Temos esse outro ícone chamado Complemento do Registro 0020. Este botão aqui só será preenchido quando a pessoa jurídica matriz e filial utilizar escrituração descentralizada. Ao acionar este botão, você poderá inserir as informações da matriz e as informações das filiais.
Somente vai ser informado se a matriz e filial fizeram entrega do arquivo SPED de forma descentralizada. Ao contrário, se for matriz e filial e fizeram entrega de forma consolidada, ou se for uma empresa única, então aqui vai ficar com opção não gera registro 0020. Em seguida, nós temos aqui a opção de dados complementares da geração do livro resumido. Este ícone só vai ser habilitado se o tipo do livro estiver selecionada a opção resumido. Clicando nele, temos a possibilidade de fazer a geração dos registros I012 e o I015, que são os livros associados e o livro resumido, no qual será possível inserir as informações de cada livro, o código do hash, o número do livro e a natureza deste livro das contas analíticas do diário como escrituração resumida, que vai receber esses lançamentos globais. Somente se gerar o livro resumido, vamos ter acesso a esses dados, a essas informações para que possa ser parametrizado. Caso contrário, quando deixa um tipo de livro geral, este ícone volta a ficar desabilitado. Logo em seguida, temos o botão chamado Balancete Referencial. Por meio deste botão, é possível visualizar o balancete referencial desde que tenha sido feito o relacionamento entre as contas contábeis e a conta da receita. Ao clicar neste botão, podemos informar o período, se quero verificar de forma consolidada, selecione as opções e clique em Visualizar. Será apresentado o balancete referencial, no qual será demonstrado o relatório com as contas da receita. Vai mostrar quais são as contas contábeis que estão relacionadas a esta conta da receita e o valor desta conta. Se tiver mais de uma conta contábil relacionada na mesma conta da receita, ele vai listar quais são essas contas contábeis que estão relacionadas nesta conta da receita e o valor individual de cada uma. Lembrando, para conseguir fazer a visualização deste arquivo, deste balancete referencial, as informações, as contas contábeis precisam estar relacionadas na conta da receita por meio da rotina Plano SPED ECD. Próximo ícone é o Visualizar arquivo. Por meio deste ícone, depois de fazer a geração do arquivo TXT aqui dentro da rotina, é possível visualizar o arquivo gerado. Ele vai demonstrar o arquivo que acabou de ser gerado ou o último arquivo gerado desta empresa pela rotina. O último ícone, que é o Dados da ECD substitutiva, só vai ser habilitado se a finalidade deste SPED que será gerado for substitutiva. Ao marcar a informação substituta, automaticamente já vai abrir a tela ou também é possível clicar no ícone. Quando selecionar a opção substituta, ele vai habilitar o último ícone chamado Dados da ECD substituta. Clicando nele, é apresentada aquela mesma tela de quando eu clico automaticamente. Neste local, insira o hash da ECD original, no caso da ECD que será substituída, vincule o arquivo RTF com a justificativa do motivo que está sendo feita a substituição deste SPED. Ele vai gerar o registro J801, informe qual motivo que está sendo feita esta substituição, informe a segunda assinatura do responsável junto à substituição e clique em confirmar para que o sistema acate as informações que foram inseridas aqui. Lembrando que este último ícone só vai ser habilitado quando a finalidade for substituta. E por fim, aqui na barra de ferramenta, em estabelecimento, temos a opção consolidada. Esta opção só vai ficar habilitada se a empresa informada for uma empresa matriz. Se for uma empresa única ou se for selecionada a opção filial, esta opção ficará desabilitada. Desta forma, marcando aqui a opção consolidada, é possível gerar um arquivo texto com as informações da matriz e da filial em um único arquivo. Para que o sistema possa considerar o arquivo consolidado, para que as informações geradas de forma consolidada esteja correta, é necessário, após fazer o encerramento do exercício social, tanto da matriz
quanto das filiais, é preciso fazer o processamento de consolidação do movimento, por meio da rotina de mesmo nome, consolidação de movimento. A rotina fica em contábil, contabilidade, rotinas auxiliares, consolidação de movimento. Nesta rotina, informe o código da matriz, clique em iniciar e desta forma o sistema vai criar um arquivo consolidado. E quando na rotina do SPED-ECD for marcada a opção de consolidada, o sistema vai buscar este arquivo que foi gerado consolidado de forma atualizada e gerar o arquivo texto consolidado. Importante ressaltar que para que o sistema possa gerar nesta rotina o arquivo consolidado corretamente, é preciso que qualquer alteração que seja realizada tanto na matriz quanto nas filiais, após esta alteração, seja executado o procedimento de consolidação de movimento, para que o arquivo consolidado, que é um arquivo separado, seja atualizado também, e assim o sistema busca essas informações atualizadas para gerar o arquivo texto de forma consolidada. Esta foi a demonstração das informações da barra de ferramentas.